capítulo 6, versículo 13, que foi o tema do nosso congresso. Se trabalhou este tema os 4 dias de congresso, inclusive com 5 preleções, 4 à noite e 1 na terça-feira à tarde. Glória a Deus. Então vamos... os olhos externos, os materiais, não estão ainda vendo direito, mas o interno está vendo muito bem. Glória a Deus. Amanhã estou voltando para mais uma revisão no médico, mas com a graça de Deus, nós vamos trazer uma palavra para os amados irmãos. Qual foi o tema do nosso congresso? Foi fraco. Qual foi o tema? Glória a Deus. Com base neste lema, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Interessante é que depois de ter vencido tudo, e Paulo faz uma advertência do dia mau. O dia mau, irmãos, ele acontece na vida do crente. Por mais crente que ele seja, por mais espiritual que ele seja, mas o dia mau lhe sobrevém. Mas o problema não está no dia que ele vem, mas está no crente. E nós vamos entender isto quando Paulo disse: permaneça inabalável. Ele estava dizendo assim: permaneça firme, que ninguém lhe tire do lugar que Deus lhe colocou. É estar fixado, é estar arraigado. Os irmãos sabem que uma árvore plantada em um terreno, quanto mais profunda for as suas raízes, mais força e capacidade ela tem de enfrentar as tempestades. Então o crente, o verdadeiro cristão, ele precisa sim ter raízes. Glória a Deus, porque através da raiz ela cresce para baixo e ela vai em busca de se alimentar, de se fortalecer. Ela vai atrás de água e sais minerais. Ela vai atrás exatamente de vida, de resistência. Assim também é o verdadeiro cristão. Ele não deve apenas crescer para cima, ele deve crescer para baixo, ele deve ter as suas raízes em busca de água, aleluia, e dos sais minerais, porque Jesus disse: tende sal em vossa vida. A água fala do Espírito Santo. Glória a Deus. E os irmãos sabem que eu já vi, ou já estive à beira-mar, no momento em que um vento muito forte estava soprando, havia assim poucos banhistas, não era aquele dia favorável de se estar ali, e o vento começou a soprar, soprava com tanta força que chegava a assobiar.
E eu fiquei observando de uma duna, e eu vi aqueles coqueiros enormes, muito altos. Eles começavam e eu disse, vai quebrar. E eles vinham, vento soprando, e eles empenava todo. O vento passava, ele voltava e ainda dava uma balançadinha. E eu dizia, tirou onda com o vento. Assim também é um crente inabalável. O vento sopra, o vento contrário, a tempestade surge, mas ele permanece inabalável. Por quê? Porque ele tem raízes profundas. Porque ele está firmado sobre a rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus 24, por favor. Aliás, 7, capítulo 7, versículo 24. Sete e 24 de Mateus. Jesus vai contar uma parábola dos dois construtores. Não é isso? Dois homens que resolveram construir suas casas. E aqueles homens, um deles constrói a sua casa empreendendo um grande esforço e gastando muito tempo, mas ele construiu com responsabilidade, porque a visão dele estava no futuro. O outro não empreendeu tanto, não gastou muito, o material não foi de boa qualidade, porque ele estava apenas preocupado com o hoje, o agora, o já. Glória a Deus. Ele não construiu com responsabilidade no amanhã. Glória a Deus. Você está aí de posse do texto. E o que é que aconteceu com aqueles dois homens? Sobreveio, diga comigo, sobreveio. Isto. Vamos analisar o que sobreveio sobre os dois. Vamos lá, o que sobreveio sobre os dois? Vamos lá? Cadê? Chuva. Chuva veio sobre os dois. Sobreveio enchente. Sobreveio tempestade. E os ventos sopraram com ímpeto, ou com muita violência, com muita força. A chuva que veio para o primeiro, veio também para o segundo. Eu já vi irmãos se queixando, desanimado, e até me procuraram, dizendo, pastor, eu não aguento mais. Eu digo, não ouvi direito, irmão, repita. Eu não aguento mais. Eu disse, aguenta, irmão. Glória a Deus. Aleluia. O que está acontecendo com o irmão? Não, pastor, é porque as coisas estão dando tudo errado, meu irmão. Mas você aguenta. Sabe por quê? Porque Jesus disse que nenhuma luta, nenhuma virá além das suas forças. No momento em que sobrepujar ou vier uma força maior do que aquela que Deus te colocou, Deus te carrega no colo, leva você nos braços. Aleluia. Escute, a Bíblia diz, irmãos, que aquele construtor enfrentou, foi o dia mau na vida dele, enfrentou todas estas coisas, e quando o vento com ímpeto bateu na sua casa, ela permaneceu firme, ela permaneceu de pé. E qual o segredo daquela casa ter permanecido de pé?
Porque ela estava construída sobre a rocha, ela tinha base, ela tinha alicerce. Glória a Deus. Mas a outra, quando o vento com ímpeto bateu, ela foi por terra. Por quê? Porque ela não foi construída sobre a rocha, ela foi construída sobre a areia. Glória a Deus. Pergunta o irmão que está perto de você: e a tua casa está firmada aonde? Se estiver sobre a rocha, você é um crente inabalável. Glória a Deus. Aleluia. Vejamos, pois, Tiago capítulo 4, versículo 4. E eu quero dizer aos irmãos que não existe campo neutro na vida espiritual do crente. Não existe um campo neutro. É aquele crente que fica em cima do muro e diz: para mim está tudo bem. Está não, irmão? Você ou é luz ou você é trevas. Você está ou de um lado ou do outro. Mas eu estou em cima do muro. Mas o muro vai ser derrubado e você vai cair de que lado? Vamos lá, Tiago 4:4, que diz: pode ler. 4:4. Tiago 4:4. Adúlteros e... Continue. O irmão parou assim e se assustou com a palavra adúltero. Glória a Deus. Mas o que Deus está dizendo ou revelando através de Tiago é sobre a amizade. Quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Glória a Deus. E quando a gente fala em adultério, a primeira relação que a gente faz é do homem com a mulher. Mas Deus condenou Israel porque Israel adulterou, ou seja, traiu ao Senhor, através da idolatria. Porque por conta de outras nações, ele se misturou com as outras nações. E toda mistura perde a qualidade. Diga, toda mistura perde a qualidade. Diga, não se misture não, irmão. Juntar até que dá, mas misturar não. Aleluia, o crente é óleo, o pecador é água. E se os dois colocar no recipiente, você pode chacoalhar. Chacoalhe, chacoalhe. Depois coloque num plano aquele recipiente e o que vai acontecer? O óleo sobe e a água desce. O crente está nas regiões celestiais, está em cima, está com o Senhor. A presença de Deus é na vida dele. Ele é luz, não é trevas. E luz e trevas não se misturam. Se você chegar num lugar todo escuro, é trevas. Você acende a lâmpada, as trevas vai embora. Então, quando você chegar na roda dos escarnecedores, eles têm que desaparecer. Mas se você for luz, se você não for luz, eles não desaparecem. Você se envolve. Nós não fomos chamados para sermos influenciados, mas sim para influenciar. Influenciar. 1 Timóteo capítulo 2, 17 e 18. Me ajudem aí, que hoje eu estou com dificuldade de ver mesmo. 1 Timóteo. Achou? Toda a igreja, podem ler. 2,
12 e 13. 1 Timóteo 2, 12 e 13. O que é que diz? Aleluia. O que é isso, pastor? Isso é administração familiar. O cabeça é o marido. O marido é o cabeça. E quem o fez cabeça? Foi o Senhor. Para quê? Para que ele governasse a sua casa. Não pode uma casa ter duas cabeças. Quem tem duas cabeças, diz o nosso presidente, é monstro. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos administrar, dirigir, conduzir, levar a nossa família a andar nos retos caminhos do Senhor. Pastor, isso não é possível. Claro que é. E como é que eu faço isso? É muito simples. Mais simples do que você possa imaginar. Não é os obrigando a vir para a igreja. Não. Não é os obrigando a ler a Bíblia. Não é os obrigando a orar. Não. Não é você mandar eles fazerem. É você fazer. É você ser exemplo, como diz Paulo a Timóteo. Seja, meu filho, que tu és muito jovem obreiro, seja tu exemplo dos fiéis. Se você for exemplo dos fiéis, todo mundo vai ver o seu exemplo e vai tentar lhe imitar. Então, permanecer inabalável é não soltar as rédeas, é permanecer na vontade do plano de Deus. E para permanecer inabalável, é necessário alguma coisa. E eu destaco 3 coisas necessárias para que você permaneça inabalável. Primeiro, eu quero abrir um parênteses para dizer que permanecer inabalável não é permanecer sem ter problemas. Não, irmão. Os problemas nos ajudam a nos aproximar mais de Deus. Tem um versículo na Bíblia que todo mundo conhece, todo crente sabe, mas praticá-lo não é todo mundo que pratica. Paulo escrevendo nos Romanos, ele diz todas as coisas, todas, não algumas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Seria até uma tragédia alguém dizer que não ama a Deus. Glória a Deus. Mas Jesus perguntou para o paralítico se ele queria andar. Por que é que eu não posso perguntar se você ama? Glória a Deus. Todas as coisas contribuem. Mas quando Paulo fala todas as coisas, ele não está falando das coisas, só as coisas boas. Não. As coisas ruins também. Glória a Deus. Por exemplo, no mês passado, mês passado, quando eu fiz essas 2 cirurgias, glória a Deus, e fiquei impossibilitado de viver normal, aleluia. Eu fiquei inquieto, comecei a ficar inquieto, e às vezes a gente acha até Deus injusto. Pastor, acha sim. Você pode não dizer por falta de coragem. Glória a Deus. Mas tem coisas que nos sobrevêm que a gente diz, por que, Senhor? Aí a gente apresenta nossas qualidades. A gente nunca apresenta os nossos defeitos. A gente apresenta as nossas qualidades para justificar que Deus está errado, que não, aquilo nós não devíamos passar. Por que eu perdi meu emprego? O Senhor não é meu Deus. E eu não sou fiel dizimista. Quer posso ser fiel dizimista? Eu não posso perder meu emprego. Mas é que Deus tem um emprego maior, melhor para você. E se você permanecer nesse, você vai continuar nessa mesma vidinha. Aleluia.
E eu, no terceiro dia, eu já estava apavorado em casa, sem saber. Eu digo, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. Aleluia. Aí o Espírito Santo me ajudou a ver o que eu precisava fazer. Glória a Deus. Aí eu fui lá para o meu quarto de guerra. Eu tenho um blocozinho desse. Esse bloco é autocolante. Aí eu tirei uma folhinha, coloquei lá no birô. Aí coloquei 4 horas da manhã, tracinho. Liguei um som, dobrei os joelhos, eu digo, Senhor, me perdoe. Deixa eu pagar o atrasado da oração que eu fiquei devendo. Aleluia. E comecei. Aí quando não deu mais para ir, ainda no corpo de carne, eu anotei a hora que parei e coloquei quantas horas eu fiquei de joelho. O som está lá tocando, eu não podia ler. Aí eu coloquei no iPhone a leitura da Bíblia em áudio. Digo, agora vamos ouvir a palavra de Deus. E com as pernas, como diz o matuto nordestino, esticada. Quando os ossos chegaram de volta ao lugar, aí eu voltei de novo para o joelho. Isso aí marca. Glória a Deus. E nesses 17 dias, eu tenho feito isso todos os dias. Glória. Não sei se já deu para pagar, Bento, o atrasado da oração que eu estou devendo a Deus. Mas de uma coisa eu sei. Este mal que me sobreveio me contribuiu para que mais perto eu estivesse do Senhor. Eu nem sei, não me asficliam pro minha nafianda city candaramahai. Eslangelos plinde clinderio pa candaciria macas. Deus tem algo muito grande para as nossas vidas. É só você atentar para aquilo que o Espírito Santo está dizendo quando ele se move na sua vida, pelas coisas que lhe sobrevêm no dia a dia. Não é por acaso que as coisas acontecem na sua vida, não. Não é coincidência, não. O que é, pastor? É providência divina. Deus quer lhe moldar, quer colocar na forma dele, para que você fique conforme a sua vontade e seja inabalável. Nós somos seres inteligentes. Nós sabemos o que queremos, ou não? E o que fazer para permanecer inabalável? Você precisa, para permanecer inabalável, primeiro, estar vestido. Segundo, está revestido. Não deixe aparecer a vergonha da tua nudez. Pense a comunhão, pense o relacionamento, a intimidade que Adão tinha com Deus. Irmãos, não era uma vez na semana, nem duas, nem três, que Deus ia lá, desculpe a linguagem, bater um papo com Adão. Era todo dia, Bento. Todo dia Deus descia para conversar. Glória a Deus. Mas num daqueles dias que Deus desceu para conversar, quando Adão percebeu a presença de Deus, puxou a mulher pelo braço e disse, ele está chegando.
Vamos fazer o quê? Claro, se esconder. Crente inabalável vive em comunhão, está vestido, e a presença de Deus para ele é uma alegria muito grande. Crente nu tem medo da presença de Deus. Olha para o irmão ao lado e diga: nu ou vestido? Estou falando de vestes materiais, não. Estou falando de vestes de salvação que Isaías profetizou. Vestido. Quem está vestido permanece inabalável. Vejamos senão Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 6, me acompanhe. Atos 16 e 6. Paulo percorria toda a região da Frígia, mas foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Em outras palavras, ele queria ir para a Ásia. Estava em Tróade. Glória a Deus. Meus amados irmãos, lá em Tróade, querendo ir para a Ásia, foi impedido por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. Mas deixa eu ajudá-los aqui nesta palavra, impedido. Não obrigado, mas impedido. É a mesma coisa, é não. Uma coisa é eu dizer: pastor Genival Bento, eu não quero que você vá para São Paulo. Eu estou dizendo que eu não quero. Mas eu não posso obrigá-lo. Você está impedido de ir, você está obrigado a não ir. Eu não quero é uma coisa, eu não aceito é outra. Uma coisa é impedir e outra coisa é dizer o que eu quero e o que eu não quero. Então Deus, através do Espírito Santo, Ele trabalha em nosso espírito, dizendo o que agrada e o que não, o que agrada e o que desagrada, o que Deus quer e o que Deus não quer. E a decisão é de cada um. Então Deus falou com Paulo e disse: olha, eu não quero você na Ásia. Mas ele estava disposto a ir. Versículo 9. O que aconteceu no versículo 9? E Paulo teve de noite uma visão. Agora, dê uma pausa. Por que ele precisou ter uma visão? Porque Paulo decididamente estava querendo ir. E há coisas que Deus fala conosco. Deixa eu dizer de novo, há coisas que Deus fala conosco, que a gente faz assim, diz: isso é coisa da minha cabeça. Quem já teve essa experiência? Isso é coisa da minha mente. Não, isso não é Deus, não. Isto não é Deus. Se você estivesse no lugar de Abraão, por exemplo, que disse: pega o seu filho, vai para o Moriá e o sacrifica a mim, você ia aceitar? Talvez não, talvez sim. Por quê? Não, Deus não ia fazer isso comigo. Mas ele foi. Por quê? Porque Abraão nunca se deixou, pastor Genival Bento, ele nunca se deixou ser movido pela emoção. Não é pelo que nós sentimos, mas é pelo que nós sabemos. E ele tinha uma
promessa. E Deus disse que através do filho que daria a ele, seria uma grande nação. E o que ele pensou? Se Deus prometeu que através do meu filho eu seria uma grande nação, ainda que eu sacrifique o meu filho, Deus é poderoso para ressuscitá-lo, para que a promessa dele seja cumprida. Só quem crê, diga amém. Eita, Deus grande. Mas vamos voltar para Paulo. Paulo teve uma visão de noite. E o que aconteceu nessa visão que Paulo teve? Apareceu para ele um varão macedônio que se colocou em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse varão era um anjo. Aleluia. Glória a Deus. Era Deus convencendo. Isso é lindo demais, Bento. Como Deus é tremendo. Era Deus convencendo a Paulo: Paulo, eu não quero que você vá para a Ásia. Tem uma bênção lá na Macedônia. Tem algo que precisa ser feito. E eu escolhi você. Eu vou fazer através de você. Por quê? Porque não somos nós que fazemos as coisas. É Deus quem faz através de nós. Quantas vezes, no começo do meu ministério, eu saí para fazer as coisas. Quantas vezes eu recebi um convite e disse: eu vou fazer. Quando chega lá eu faço assim, 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 assim. Fecho o tempo. Glória a Deus. Eu estava disposto a fazer. Eu queria fazer. E quando chegava lá, nada era feito daquilo que eu disse que ia fazer. Glória a Deus. E muitas vezes eu fiquei decepcionado e triste. E fui reclamar de Deus: por que, Senhor, tu não fizeste? Deus disse: porque você ia fazer. Se você vai, eu não faço. Mas se você não faz, eu faço. Aí eu entendi que não somos nós que fazemos, é Deus quem faz através de nós. E por isso devemos dar glória ao seu santo e glorioso nome. Oh, aleluia. Então aparece um varão, através daquela visão, era Deus justificando: olha, Paulo, o clamor dos macedônios são tremendos, então vá lá. E Paulo foi. Aleluia. E para onde Paulo foi, irmãos? Paulo foi para Filipe. Entenda aqui, vamos juntando as peças. E quando chegou em Filipe, o que é que um pregador pensa quando Deus manda ele em um lugar? Está aqui um pregador nos visitando hoje. O que é que um pregador pensa quando Deus manda ele para um lugar? Que Deus vai arrebentar. Glória a Deus. Mas, irmãos, em vez de arrebentar, ele foi arrebentado. Expulsou o demônio de uma jovem adivinha que dava lucro aos seus senhores. A população se revoltou e o lixou em plena via pública. Agora pense, meus amados e queridos irmãos, que Paulo em via pública, apanhando, sendo espancado e na sequência foi levado à presença das autoridades da cidade. Depois de espancado. Glória a Deus. Versículo 20. Os que espancaram ainda o acusaram, dizendo: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Caluniados como perturbadores. E as multidões açoitaram a Paulo com varas, versículo 22. Depois de muitos açoites, eles foram lançados na prisão e o carcereiro guardava com toda a segurança por ordem dos seus superiores, se os seus pés ainda foram acorrentados. Escute.
O que ia na mente de Paulo naquele momento que ele estava sendo açoitado? O que ia na mente de Paulo quando as autoridades o condenaram e o enviaram para a prisão? Glória a Deus. O que ia na mente dele? Aleluia. Quais as motivações que ele teria de continuar sendo missionário? Quais as motivações que ele teria de continuar pregando o Evangelho, defendendo o nome do Senhor? Talvez, de forma analítica, podemos dizer que ele tinha razões de sobra para murmurar, para criticar, para dizer: Deus me abandonou na hora que eu mais precisava dele. Mas não foi isso que ele fez. Quando chegou na prisão, ele abriu a boca para continuar o que ele começou fora da prisão. Por que ele fez isso? Porque ele entendeu que ele estava ali, enviado pelo Senhor para uma grande missão, e que o seu ministério não estaria terminando ali. Pelo contrário, era ali naquela prisão que o seu ministério estaria sendo fortalecido. Eita, Jesus querido. Mas vamos lá. Meia-noite, diga meia-noite. Já era meia-noite. E Paulo cantando, pregando. Cantando, pregando, pregando e cantando. Mas perto da meia-noite, eles resolvem fazer uma oração. E foi naquela oração que Deus se levantou e mandou um grande terremoto, e todas as portas daquele cárcere foram abertas. Glorifique a Deus por isso. Oh, aleluia. O que eu quero dizer é que em todas aquelas circunstâncias vivida pelo Paulo, pelo apóstolo Paulo, ele permaneceu inabalável. E para permanecer inabalável, necessariamente precisa-se estar vestido. Em outras palavras, só permanece inabalável quem é nascido de novo e sabe a quem está servindo e por que está servindo. Aleluia. Irmãos, não estranheis as ardentes provas que virá sobre a igreja nesse tempo do fim. Mas o problema não é o mal que está se formando para vir contra a igreja. O problema é se cada crente está pronto para dar a sua vida por Jesus. Silêncio. Fazia lá no jardim. Pastor Bento leu em João 20. Glória a Deus. Naquela reunião, irmãos, nem todos estavam lá. Nem todos que receberam milagres. Nem todos que Deus fez maravilhas nas suas vidas estavam lá. Aleluia. Por quê? Porque a prioridade deles, da maioria deles, era as suas próprias vidas. Paulo disse: eu não tenho por preciosa a minha vida. Glória a Deus. Escuta, irmãos, nós precisamos avaliar as nossas prioridades. Aleluia. Pastor, é porque eu não suporto, eu não aguento, eu tenho medo. Glória a Deus. Aleluia. Mas escute, meu amado irmão. Deus sabe até onde você pode ir. Mas o problema não está até onde você pode ir.
O problema está até onde você pode crer. Glória a Deus. Por quê? Porque está escrito que tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Se você acredita que Deus está com você todos os dias, é no monte ou no vale, livre ou preso, você vai saber que Deus vai te dar vitória. Aleluia. Então, meus amados, para permanecer inabalável, primeiro é necessário estar vestido, segundo, estar revestido. O que é que eu vejo aqui? Qual é a visão? Calvário e Pentecostes. Glória a Deus. No Calvário você recebe vestes de salvação, vestes novas, vestes de santo. E no Pentecoste você é revestido do poder para enfrentar os embates que a vida oferece. Glória a Deus. Isso quer dizer que não esteja conformado em apenas ser crente, queira ser salvo. Não esteja conformado em apenas estar salvo, queira ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, revestido de poder. Então a primeira visão que você precisa ter para ser inabalável é estar vestido e revestido. O tempo não permite, já chegamos no final. Mas vamos continuar só para concluir. Para você permanecer inabalável, você precisa ser vigilante para não ceder neste dia mau. Ser vigilante. Por que ser vigilante? A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa. Isso. Escuta. No capítulo que nós lemos, na epígrafe fala de armadura de Deus. E Paulo dá uma visão de um soldado romano e os seus aparatos, que não vamos falar sobre isso. Aleluia! Para ilustrar, para mostrar, através da figura de um soldado, que nós somos soldados de Cristo, as armas que ele carregava para os embates na luta, na guerra, na batalha. Então observe uma coisa muito interessante. O soldado, ele sempre é preparado para a guerra, tendo ou não ela. Mas na hora que ela surgir, o governo tem o soldado preparado para enfrentar. Aleluia! Aleluia! Então o crente não pode ser diferente, é um soldado de Cristo. Você tem que estar preparado para a batalha, ainda que nela não exista naquele momento. O crente precisa estar preparado para orar pelo enfermo e o Senhor Jesus Cristo curá-lo. O crente precisa estar preparado para que, se alguém levantasse endemoniado e vir na sua direção, você ter autoridade de fazer aquela pessoa cair por terra. O crente precisa estar preparado para dar razão da sua fé, ainda que alguém o critique. Mas para isso, ele precisa entender uma coisa: que ele tem inimigos. E os 3 inimigos maiores da nossa vida, número 1, é o mundo. Número 2, é Satanás. Número 3, é a carne. E o crente não pode ter medo dos seus inimigos. Diga, o crente não pode ter medo dos seus inimigos. Por que não, pastor? Porque está escrito que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Como vencer o mundo? Não amando. Como vencer Satanás? O repreendendo. E como vencer a carne? Porque carne é carne, assada é carne, crua é carne. Glória a Deus. Você dobra o joelho para orar ao Senhor?
e a carne se levanta contra. Aí você está aqui, Senhor Jesus, estende as mãos, faz milagres. Aí na sua mente vem um pensamento profano. Aí na sua mente vem umas ideias malucas, doidas. Você bata assim, sangue de Jesus tem poder. O que é que está acontecendo? Mas Senhor, eu estou aqui conversando contigo e esses pensamentos ruins na minha cabeça. Ou será que você não sente isso? Será que só sou eu? Será que só eu tenho essas loucuras? Aleluia. Ah, pastor, eu também tenho, mas não tenho coragem de dizer não, senão vão pensar que eu não sou crente. É crente, sim. Glória. O diabo não está interessado, irmão. O diabo não está interessado mais em crentes que desviou. O diabo está interessado em crente que não lê a Bíblia, crente que não ora, crente que não gosta de culto e doutrina. O diabo está interessado mais nisso, porque esse não faz nenhum mal para ele. Agora ele está interessado no crente cheio do Espírito Santo. Ele está interessado no crente sincero. Ele está interessado em crente que ora, que entra na presença de Deus e vê o céu do lado de dentro. A carne, o que é que eu faço para me livrar da carne? Você não pode dizer carne desapareça. Não tem como. Aleluia. Não tem como você não amar a carne, não. O que é que eu faço? Crucifica. Pega a carne e crucifica ela com as suas paixões. Passe 24 horas com a carne crucificada lá. Você nem vai comer, nem você vai beber. Duvido que você pense em nada ruim. Você pode até pensar em morrer, porque eles vão para o céu. Mas você não pensa em pecar. Mas não pensa mesmo. Aleluia! Eita! Aleluia! Agora, querido, deixa eu dizer uma coisa. Só pode se considerar inabalável quando somos expostos a grandes abalos. Só quando você é exposto a um grande abalo é que você tira a prova dos 9, se você é ou não é inabalável. Como assim, pastor? Eu podia dar N exemplos. Mas eu vou dar apenas um. Absalão queria matar o seu pai. Queria matar Davi. A motivação? Usurpar o trono. Eu preciso ser rei. E para mim ser rei, meu pai tem que morrer. E quem vai matar? Sou eu mesmo. Tem quem tenha coragem, eu tenho. Glória a Deus. E Davi soube. E fez o quê? Nenhuma reação. Esse é meu filho. Eu vou matar meu filho? E quando ele usurpou o trono, Davi saiu pelos campos e compôs o Salmo 121. Veja lá o que é que diz o Salmo 121. Ele olhou para os montes, aonde eram feitos os postes ídolos, sacrifício aos ídolos, os cananeus, aquela raça de idólatra. Aí Davi olha para os montes. A mente carregada de pensamentos, os mais diversos. E ele olha para os montes e no versículo 1 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Porque é lá que aquele povo está buscando socorro. Aí o Espírito veio sobre ele. E ele disse: não é nos montes, não é dos montes que vem o meu socorro. O meu socorro vem do que fez os céus e a terra. Olha para o irmão perto de você e diga: olha, meu irmão, o teu socorro vem do Senhor. Não vem do pai, não vem da mãe, não vem do esposo, não vem do político, não vem de ninguém. O teu socorro vem do Senhor. E eu estou falando do Senhor que fez os céus e a terra, para você não ter dúvida de que Senhor eu estou falando. Versículo 2, o que é que diz o Salmo 121? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Continue.
não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda... Licença. Quando ele fala vacilar o pé, ele fala o quê? Do caminho que você está andando. O caminho que a Bíblia chama, Jesus chamou de caminho estreito. É tão estreito, irmão, que só dá para passar você e o Espírito Santo. Continue. Aquele que te guardar não tosquejará. Aquele que te guarda não te tosquenejará. Continue. Eis que não tosquejará, nem dormirá o guarda de Israel. Isso. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia. O sol não te molestará de dia, não. Nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Não precisa comentar nada. Ele é o teu guarda fiel. E se você acredita, se você confia, os que confiam no Senhor são como um monte, que não, mas permanece para sempre. Glória a Deus. E para concluir, para você continuar sendo inabalável, você deve permanecer firme depois da vitória. Porque o maior problema, irmãos, não é a vitória, é o depois da vitória. Glória a Deus. Há pessoas que têm uma grande vitória e logo se esquece do que Deus fez na sua vida. E quando se esquece, baixa a guarda. Só que o inimigo está nos olhando com a espingarda apontada para nós, para nos destruir. Você não pode baixar a guarda. Você não pode esquecer os benefícios que Deus fez na tua vida. Que direi ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Então você não pode esquecer. Ele já te deu vitória contra o mundo, contra a carne e contra Satanás. Amém? E esses inimigos, eles voltarão. Baterão de novo na tua porta. Tentarão forçar a porta para entrar. Então você precisa de vigilância. Romanos, vamos concluir com Romanos 8, 35 a 39. Romanos 8, 35 a 39. Eita, Jesus. Quem nos separará do amor? É uma pergunta. Quem? A tribulação? Será que a tribulação vai te separar? Ou a angústia? Angústia. Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Dê uma paradinha. Escute. Está escrito, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, os salvos, fazemos menção do nome do Senhor. Agora veja o que Paulo diz aqui no versículo 37. Em todas estas coisas, ele falou um monte de coisas terríveis, ruins, que podem sobrevir sobre a tua vida. Ele diz, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nós somos mais que vencedores através dele. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa intelectualidade, não é pelo grau teológico adquirido nas faculdades. Não, irmão. É pelo Senhor. É pelo Senhor. 38. Paulo diz, porque eu estou bem certo. Ou seja, eu tenho convicção. Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo disse, eu sei em quem tenho crido.
Escuta, você sabe em quem você tem crido? Você sabe a quem você está servindo? Isso é muito importante. Aí Paulo diz, porque estou bem certo, estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. Amados, deixa eu voltar ao princípio. Não é você que faz, é Deus quem faz através de você. Glória a Deus. Nunca se sinta menor, nem nunca se sinta maior. Aleluia. Há umas palavras muito fortes que eu paro e penso se falo ou se não falo. Glória a Deus. Mas pense o que é você substituir Moisés. Por que eu estou dizendo isso? Certamente, você disse, se eu estivesse no lugar do fulano, aí ia ver uma coisa, o que eu ia fazer. Não queira ficar no lugar de ninguém, fique no seu lugar. Que é no lugar que Deus quer que você fique, é no lugar que Ele quer te abençoar. Aleluia. Eu queria ser o pastor Genival Bento. Viajar toda a Europa, Estados Unidos, África. Glória a Deus. Mas você sabe por onde ele passou para chegar a isso? Mas você sabe o relacionamento dele com Deus? Mas você sabe as lutas e as lágrimas que ele já derramou? Aleluia. Glória a Deus. Um dia o irmão disse para mim, pastor, eu queria ser assim um pastor como o senhor. Eu digo, não é boa coisa não. Primeiro porque a idade já está vencida. Glória a Deus. E em segundo lugar, meu irmão, não é você querer ficar no lugar que eu estou. É você querer voltar o tempo e passar pelo que eu passei. De ver uma criança de 7 anos chorando por um pão de 10 centavos e eu não tinha no bolso 10 centavos, vivendo da obra. Aleluia. Tinha deixado um emprego muito bom, ganhando muito bem. De ter um único sapato cheio de buraco, a meia só o cano. E um dia, entre lágrimas, na época eu era presbítero da igreja, tinha tempo integral na obra, entre lágrimas, eu disse, Senhor, aonde está a excelência do ministério? Porque a Bíblia diz, quem deseja o episcopado, excelente obra de Deus. Aí eu perguntei para Deus, onde é que está a excelência? Em outras palavras, olha como é que eu estou, nu e cru, passando necessidade. Na minha casa não se tomava café, não tinha como comprar um pacote de café. Tem um lixão assim na frente, a gente pegava capim santo e fazia chá. Glória a Deus. Almoço, arroz e farinha. E era carne de quê? Não, era aquele bife do Oião. Era ovo mesmo. Glória a Deus. E nem sempre dava para dar um ovo para cada um, Bento. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o caminho que o profeta passa. Esse é o caminho que Deus leva a ele. Mas o problema não é você passar pelo esse caminho, Bento. O problema é você passar por esse caminho sem murmurar, sem criticar, sem se desviar, nem sem lançar mão do dinheiro da igreja para roubar. Como Judas Iscariotes. E o dinheiro passava todo na minha mão.
Era o maior campo do estado de Alagoas. Eu era o tesoureiro. E eu pegava aquele monte de dinheiro, colocava no cofre. Quando terminava o expediente, todos os pastores prestavam conta. Eu ia para o pastor da igreja e dizia: pastor. Ele disse: como foi lá? Eu levava as notas. Ele disse: não precisa não, diga só quanto foi. Quanto é que tem lá? O saldo. Eu digo: tem tanto. Aí ele disse: pegue tanto, bote na aplicação, pegue tanto, deposito do banco tal, e pegue tanto. E as contas, eu digo: já mandei pagar todas. Ele disse: ótimo. E depois que eu prestava contas, eu digo: sim, pastor, eu posso pegar o dinheiro da minha semana? Eles podem. Isso 3 horas da tarde. A esposa já tinha vindo, já tinha passado 2 horas lá no pátio esperando, já tinha voltado para casa chorando. E se manter íntegro assim é difícil. Mas é Deus quem faz isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Oh, permanecer inabalável. Só permanece inabalável quem tem alicerces no Senhor. Tchau. Oh, glória. Moisés morreu. E agora tem Josué. Tem Josué. Eu era um simples assistente do pastor. Aí o que Deus fez? Retribuiu, me colocando para ser o pastor do meu pastor. É Deus que faz isso, irmão. Não é capacidade, não. É Deus. Vamos ficar de pé. Passamos um pouquinho do horário, irmão, mas porque estava tanto tempo sem falar.